Oi amigos, tudo bom? Bom, se você tá aqui pela primeira vez, não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal, vem fazer parte da família Imparcialmente Santista. E poxa, né? Que jogo, que dia, que noite estranha, que jeito ruim de terminar o final de semana. Cara, é muito difícil avaliar alguma coisa dentro dessa partida, porque o Santos efetivamente foi um time que olhou pro Corinthians da mesma forma que olhou pro Palmeiras e simplesmente não conseguiu jogar bola, mas não porque tentou, mas porque recuou de todas as maneiras, mas não de uma maneira tática, de uma maneira fragilizada. Hoje o Santos foi frágil, hoje o Santos foi inferior, hoje o Santos foi medroso. E tá tudo bem você ter uma postura que você joga no contra-ataque, uma postura inteligente de um time que joga no contra-ataque. Tem times gigantescos que ganham campeonatos. Você teve o próprio Chelsea, que você vê um time que ganha uma Champions League jogando no contra-ataque, jogando por uma bola. Só que o Santos não simplesmente olhou de uma maneira tática para esse jogo. O Santos se apequenou. O Santos fez igual ele olhou pro Palmeiras. Por que o Palmeiras a gente teve medo de ser 4, 5, 6-0? Porque o Palmeiras não tem uma comparação de elenco contra o Corinthians. O Corinthians tem peças organizadas, você tem um Roger Guedes, um Renato Augusto jogando muito bem, um Jô jogando muito bem, principalmente no jogo de hoje. O Jô não vinha, é um jogador pesado, diferente de você coloca o Jô e o Tardelli, por exemplo. 2 centroavantes, 2 jogadores pesados e 2 performances muito diferentes. Só que você vê quando o Silvinho entra, que a torcida do Corinthians vai ao Silvinho. Então, assim, não é o melhor momento entre a torcida do Corinthians e o jogador, não é o melhor momento do time do Corinthians. E o Santos consegue mostrar para o time do Corinthians como ele pode ser bom, como ele pode ser organizado, como ele pode ter toque de bola. E isso é um absurdo. O que me incomoda é ver como é fácil jogar contra o Santos. É ver como os times olham na tabela que a próxima vez é o Santos. Que beleza! Vou jogar com o Santos. Né? Hoje, o Everaldo falou no jogo, se eu não me engano, o Santos ganhou só duas partidas fora de casa. Né? É um Santos que tenta ser um leão dentro de casa, uma formiguinha fora de casa. E um quê fora de casa? É um Santos que não passa nenhum tipo de agressividade, não passa nenhum tipo de medo no sentido de ser ofensivo. Tá tudo bem jogar contra o Santos. Se eu vou receber o Santos na minha casa, que bom, 3 pontos. Isso irrita o torcedor. O fato dos outros times olharem o Santos com, ai, que bom, é só o Santos. E é dessa forma que hoje, tanto o Internacional e Flamengo, que são os últimos jogos que o Santos tem fora de casa, estão olhando pro time. E isso me irrita. Porque assim, você tem, por exemplo, um Ceará que ganhou fora de casa do Fortaleza. Olha onde eles estão na tabela. Olha o campeonato e uma temporada que o Fortaleza fez. E o Ceará não olhou assim pro Fortaleza. Não mesmo. Olha o Botafogo metendo 4 no Vasco. Ah, é clássico, ok. Mas assim, são rivais. Poxa, o Fluminense. O Fluminense sempre dá trabalho pro Flamengo. E a gente não pode nem comentar e nem comparar a folha salarial aqui. Poxa, o Grêmio e o Inter. O Inter já caiu, voltou, o Grêmio tá quase caindo. E um Grenal é sempre chato, com 50 expulsos e um 0-0. Normalmente é um jogo equilibrado. É um jogo truncado, um jogo em geral feio, mas é equilibrado. Você não vê em números 5-0, por mais que um esteja quase caindo e o outro na Libertadores. Depois troca. O Inter quase foi campeão brasileiro ano passado e o Grêmio é nessa situação. Então isso me irrita, o como o Santos se apequena e o como o Santos hoje teve um técnico que também se apequenou. O Carille jogou mal hoje, não tenho o que dizer. Né? Você ter novamente o João Paulo como seu melhor da partida. O Carille jogou mal, o Carille substituiu mal. Quando você pensa nesse time logo de cara, a única coisa que eu talvez poderia mudar é colocar o Lucas Braga, porque eu gosto muito do jogador. Acho que o Lucas Braga é sempre uma opção que deve entrar se tem condições. Mas entendo, tá bom? Talvez não tinha condições para 90 minutos. Mas na hora de você trocar, primeiro, eu não entendo por que o Marcos não entra, o Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo, cara, ele ficou um tempo agora com a seleção, tem golaço dele, tem jogos que fez acho que 3 gols. Não dá pra aproveitar esse cara, o Raniel é melhor que esse cara mesmo. E aí você coloca o Raniel e o Sanches. Nada contra a trajetória do Sanches, mas não vem em um bom momento. Então por que você vai fazer uma escolha de Raniel e Sanches para um jogo dificílimo, numa Arena Corinthians lotada?
E sim, tem jogadores que sentiram, talvez o Pirani tenha sentido. Eu que não quero jogar numa Arena Corinthians lotado, mas eu também não sou paga pra isso. Acho que o Pirani sentiu, o Zanocelo sentiu também, mas o Zanocelo dentro dessa sensação de ter jogado um clássico fora de casa, arena lotada, ele é criativo e ele tenta o jogo. Eu senti que o Pirani não conseguiu sair bem dos embates, sabe? Normalmente perdeu muita bola, fez passes errados. O Zanocelo não, na medida do possível, ele tentou correr com o jogo. Ele tentou fazer com que o jogo fosse minimamente pra frente. Só que o Santos hoje foi muito frágil. E incomoda esse Santos que não consegue aproveitar, por exemplo, um time que é dessa forma, ele precisa aproveitar escanteio e ele precisa aproveitar a bola parada. Aquela falta do Tardelli é ridícula, é podre. Pô, ele jogou na barriga do cara, o cara ficou com dor depois ainda. Se você já sabe que você não tá num bom dia, você precisa aproveitar duas coisas, escanteio e bola parada, cara. Chute de fora da área ninguém chuta, não existe no Santos chutar. Marcos Guilherme chuta bem, Felipe Jonathan chuta bem, mas ninguém chuta no Santos. E aí, uma hora que quando você tira o Camacho e tira o Zanocelo, você tava marcando com quem no meio de campo? Com o Sanches? E aí você me coloca o Raniel e você tem Raniel, Tardelli e Ângelo? Qual o sentido? Nunca vi. Então, assim, me decepcionei um pouco com o Lucas. O Lucas Braga deveria ter entrado melhor. A gente precisava mais dele. Acho que você vai falar tanto o João Paulo, o Kaique. Eu achei o Felipe Jonathan esforçado hoje também. Eu também achei o Zanocelo dentro das limitações esforçado. Mas hoje foi um time muito limitado. E é um time que não vai conseguir fazer absolutamente nada contra o Flamengo e o Inter. E precisa fazer alguma coisa. Flamengo é dificílimo, ok. Mas com o Inter dá pra você tirar um empate. Só que não dá pra você entrar desse jeito, morrendo de medo, e você fazer a sua primeira finalização aos 47 do primeiro tempo, e depois do segundo tempo, quando o Corinthians abre o placar, ele não vai pro 2, 3, 4-0, porque esse é o Corinthians. Né? Não é o Palmeiras, que realmente é um time que tem uma capacidade técnica de finalização muito melhor que o Corinthians. Não, é um time que recua até um pouco e o Santos não sabe aproveitar. Acho que o Ângelo entrou bem, mas um cara sozinho não faz milagre. Entendi, assim, tem falhas, é um elenco curto, mas assim, me dá raiva pensar que os outros times olham o Santos felizes que vão pegar um time que hoje se mostrou bagunçado, se mostrou inseguro, se mostrou com psicológico porcaria. E um psicológico porcaria não se mantém na Série A. Ah, mas é 7%. Calma. É 4%, 10%. Independente da porcentagem, se ainda existe porcentagem, o Santos ainda precisa correr atrás disso. Ou se não vai ficar fazendo continha e vai entrar contra o Cuiabá precisando da vitória. Aí eu quero ver. Bom, aí na verdade eu não quero ver. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.